Bem, hoje a gente vai continuar o tópico da última aula, né, sobre limite e continuidade de funções, né? Na última aula, foi uma aula mais curta, nós mostramos intuitivamente e formalmente o conceito de limite, né? Hoje a gente vai continuar falando sobre limite e no finalzinho da aula a gente vai falar sobre continuidade de funções. Então, continuando o tópico de limites, nós vimos de uma maneira geral o conceito de limites. Hoje a gente vai ver casos particulares de limites e alguns daqueles conceitos a gente vai repetir aqui, só que particularizando para limites laterais, os limites infinitos e os limites no infinito. Depois de sedimentar todos esses conceitos, a gente vai fazer exemplos de todos esses tipos de limites, nós estudaremos a continuidade de funções, que é baseada unicamente no conceito de limite. Então, inicialmente, vamos ver a continuidade num único ponto. A seguir, a gente vai ver a continuidade num intervalo dos números reais. E no finalzinho, a gente vai ver algumas propriedades sobre as funções contínuas, né? Então, vamos começar a ver o que é agora um limite lateral, né? Nós vimos o conceito de limite num ponto e vamos estudar agora o conceito de limite quando a gente se aproxima desse ponto por um único lado, ou visualizando a reta dos reais, ou pelo lado esquerdo ou pelo lado direito desse ponto. Para isso eu vou ter que definir, como nós já fizemos na última aula, um ponto de acumulação. Só que agora a gente vai definir um ponto de acumulação à direita de um conjunto W. Então a gente diz que o número A é um ponto de acumulação de um conjunto W quando todo o intervalo aberto de A até A mais delta contém algum ponto desse conjunto W que é diferente do ponto A, né? Então a gente poderia dizer que para todo número real delta maior que zero, existe um número x, agora maior do que A, tal que a distância de x a esse ponto esteja entre zero e delta, né? Preste atenção que como a desigualdade não tem o símbolo de igual, a gente retirou o número A dessa distância. Então, naquele mesmo exemplo que nós vimos na última aula, né? Só que agora nós estamos vendo os pontos de acumulação à direita. Então, são pontos de acumulação à direita todos os pontos do conjunto x, né? Ou seja, todos os pontos do intervalo 1 a 2, exceto o ponto 2. Bem, com isso a gente pode definir agora o chamado limite à direita da função, né? Então a gente diz que o limite à direita de f de x, quando x tende a A, é o número L, e vamos notar de uma forma muito similar a que nós já notamos na última aula, a diferença, pode prestar atenção, é que no símbolo abaixo do limite, né, a gente tem o A com um sinalzinho de mais acima dele, indicando que é um limite se aproximando pela direita do número A, né? Então, o limite de f de x quando x tende a A é L, se para todo número real epsilon maior do que zero, né, existir um delta maior do que zero, de forma que a distância de f de x ao limite L seja menor do que epsilon, sempre que a distância do número x ao A esteja entre 0 e delta, né? Preste atenção que o finalzinho da última sentença que eu descrevi aqui indica que esse número x está no intervalo A mais delta, entretanto é diferente de A. Então agora olhando no gráfico, né, um gráfico similar ao que a gente viu na última aula, né, só que agora a gente restringe no eixo x uma certa região, né? Então vale a mesma coisa, olha, para qualquer epsilon, observe o eixo do y, né, que define uma região em torno do L, né, eu vou conseguir encontrar um x, só que agora no intervalo A mais delta, né, observe no eixo x agora, né? Só que agora a região está à direita de A somente. Então o ponto X está à direita de A e não na região em torno de A, né?
Bem, de forma análoga, a gente vai definir agora um ponto de acumulação à esquerda do número A, né? Então a definição é idêntica, só muda que a aproximação será feita agora pela esquerda. Então um ponto de acumulação à esquerda de um conjunto W, né? Ou seja, esse conjunto é um intervalo aberto A menos delta A, é qualquer ponto que está nesse conjunto, mas que, entretanto, é diferente de A. Bem, em outras palavras, né, para cada número real delta maior do que zero, né, existe um número x, agora menor do que A, né, no conjunto W, tal que a distância de x a A esteja entre zero e delta. Naquele mesmo exemplo que nós acabamos de ver, vamos verificar quais são os pontos de acumulação agora à esquerda, né, de A. Né? Então, ó, todos os números de x, exceto o número 1 e mais o número 2, que não pertence ao conjunto de x, né, são pontos de acumulação de W. Né? Então, ó, identicamente, agora vamos definir o limite à esquerda da função f de x. Né? Então, a gente diz que o limite à esquerda de f de x, quando x tende a A, é o número L, né? E a notação é similar, observe simplesmente que o A agora está com um símbolozinho de menos acima, indicando que a gente está se aproximando pela esquerda desse número A, né? Então, o limite à esquerda de f de x, quando x tende a A, é L, se para todo real epsilon maior do que zero, né, existe um delta maior do que zero, de forma que a distância de f de x até L seja menor do que esse epsilon, e x sendo menor do que A, né, a distância de x a A esteja entre zero e delta. Né? Vale uma observação semelhante, que agora o x estaria no intervalo A menos delta até A, mas que é diferente de A. Né? Então o gráfico agora é muito parecido, né? Você nota no eixo Y a região onde está o limite L e uma região em torno de L definida por epsilon, né? E agora, no eixo X, eu tenho uma região onde estará o X, agora posicionada à esquerda de A, né? Como a gente esperava, a gente está avaliando um limite à esquerda do número A, né? Agora esse resultado aí nos fala sobre os limites laterais, né? Então, se a gente tem uma função real e tem um ponto A, que é um ponto de acumulação à direita e à esquerda de f de x, né? Então, a gente diz que o limite da função, quando x tende a A, vai ser igual a L, se e somente se existem os limites laterais, tanto à esquerda quanto à direita de A, e esses dois limites têm o valor L, né? Então, agora o limite que nós vimos na última aula, aos limites laterais, tanto à esquerda quanto à direita da função. Então, vamos dar uma olhadinha agora num exemplo, né? Aliás, a gente tem uma sequência de exemplos agora, em que nós vamos calcular os limites laterais à esquerda e à direita do ponto A, que varia em cada exemplo, né? Assim como a função também varia. E quando for o caso, a gente vai dizer o seguinte, que os limites laterais existem, vamos avaliar os dois, e se eles forem iguais, o limite da função quando tende a esse ponto A vai ser igual a esses limites laterais. Né? Então, nesse primeiro exemplo aí, né, a função ela tem expressões analíticas diferentes em duas regiões diferentes, uma definida para x menor do que 3 e outra para x maior ou igual a 3. E nós queremos calcular os limites exatamente nesse ponto 3, né? Então, graficamente, a gente pode ver qual é o comportamento da função. Na verdade, são duas retas, né? E se encontram nesse ponto 3, né? E vamos calcular, inicialmente, o limite à esquerda, ou seja, em 3 menos, né? Isso é simples, né? Porque nós já vimos na última aula como é que a gente calculava o limite, era o teorema 2.3, né? Então, facilmente a gente avalia esse limite como sendo igual a 7, né? O limite à direita, a expressão também é bem simples, né? Novamente, a gente já viu isso na última aula, desculpa.
E esse limite também vale 7. Então, como os dois limites laterais, tanto a esquerda quanto a direita do número, têm o mesmo valor, ou seja, existem e têm o mesmo valor, a gente pode concluir que o limite da função, quando tende a 3, é 7. Né? Um outro exemplo, muito parecido, né? A gente quer calcular agora o limite em A igual a 2. Então, vamos calcular o limite à esquerda de 2 e à direita de 2. A função agora é um pouquinho diferente, né? A gente pode ver aí no gráfico que também são duas retas, mas existe uma diferençazinha no ponto onde a gente quer calcular o limite, né? Porque o valor da função nesse ponto não coincide com a interseção dessas duas retas que representam a função, né? Então agora, o limite da função quando tende a 2 é 0, usando aquelas ferramentas que nós aprendemos na última aula, né? E a gente vai verificar então que o limite tanto à esquerda quanto à direita da função vale 0, né? Se vocês olharem o gráfico, vocês vão perceber que o valor do limite não coincide com o valor da função, né? Mais para frente, eu vou voltar a falar disso quando a gente estudar a continuidade, né? Isso aí vai afetar os resultados mais para frente. Mas, por enquanto, a gente só está vendo o limite. Um terceiro exemplo, ainda similar aos anteriores, né? A gente tem uma função também com expressões analíticas diferentes, dependendo da região. Temos uma expressão para x menor ou igual a 1 e outra expressão para x maior que 1. E vamos calcular os limites agora quando A é 1, né? Então, a gente vê claramente as duas regiões no gráfico, né? A gente tem dois ramos diferentes da função, né? Delimitados ali exatamente no ponto 1, né? E agora a gente pode calcular usando sempre as mesmas ferramentas, né? Observe que a gente está usando sempre as propriedades dos limites, né? E não mais a definição de limites, do que de qualquer limite, né? Então, o limite à esquerda dessa função vale 2, também usando aquelas propriedades. E o limite à direita também vale 2, que mais uma vez a gente conclui que o limite da função vale 2, posto que lateralmente os dois limites coincidem igual a 2, né? Bem, agora vamos falar de um outro tipo de limite. Até agora nós estudamos limites cujo resultado era um número real, ou seja, o limite existe. Mas a gente vai começar a ver que existem alguns tipos de limites que não resultam no número real. De fato, esses limites não existem, mas têm um significado matemático, que são os limites infinitos, né? Então, para isso eu vou ter que começar a definir esses limites. As definições, mais uma vez, são semelhantes a algumas definições que nós já vimos, né? Mas mudam alguns detalhezinhos que são da natureza formal da matemática, né? Então, agora a gente diz que o limite de uma função, quando x tende a A, é mais infinito, né? E observe que a simbologia é a mesma, a diferença é que agora a gente está usando como resultado do limite o símbolo de igual, né? Que é aquele símbolo que parece um 8 deitado, né? Quando a gente começa a aprender isso, a gente usa esse termo, né? Então, a gente diz que o limite da função é mais infinito se para todo número real m maior do que 0 existir um delta também maior do que 0, de forma que a função seja sempre maior do que m para todo x que esteja a uma distância de a entre 0 e delta, ou seja, sempre o número será maior do que esse m, né? Não importa qual seja o delta que a gente use, né? De forma análoga, a gente pode definir um limite agora menos infinito, né? A definição é praticamente idêntica, né? Então a gente diz que o limite da função, quando x tende a A, é menos infinito agora, anotado por um sinal de menos na frente do símbolo de infinito, né? Se para todo número real m maior do que 0, também existir um número delta maior do que 0, só que agora a função é sempre menor do que menos m, né? Quando a distância entre x e a está entre 0 e delta, né? Como indica aqui o final dessa sentença matemática, né?
Com isso, a gente vai poder avaliar certos limites que na última aula eu não conseguia avaliar, né? Como, por exemplo, o limite do quociente de duas funções. Lembra que na última aula a gente restringiu o limite do quociente de duas funções ao fato de que a função que está no denominador não poder assumir o valor zero no limite, né? Agora não. Agora a gente pode avaliar esse limite mesmo quando o denominador é igual a zero, né? Então nós temos nesse resultado aí, nesse teorema, dois limites. O limite da função f de x, que é L, e o limite da função g de x, que é M, né? E agora eu teria L diferente de zero e o denominador igual a zero, ou seja, M igual a zero. Então, nesse caso, o quociente pode ser, o limite desse quociente aí pode ser avaliado e daria mais infinito, já que a gente está calculando o limite do módulo do quociente, né? Um resultado direto desse teorema que a gente acabou de ver é que os limites laterais de 1 sobre x são, respectivamente, mais infinito e menos infinito, né? Era um limite que a gente não sabia calcular até agora, né? Então, agora, usando esses resultados, vamos avaliar o limite dessa função. Então, é um módulo do quociente de dois polinômios, né? Então, o limite do numerador, usando, a partir de agora a gente sempre vai usar aquelas propriedades de limite, né? Então, usando as propriedades de limite, a gente verifica que o limite do numerador seria 34 e o denominador zero. Então, até os teoremas que a gente acabou de ver, a gente não poderia avaliar esse limite. Agora não, agora é muito simples, porque como o limite do denominador é zero, né? E a gente está calculando o limite do módulo desse quociente de polinômios, então a gente conclui que o limite dessa função aí é mais infinito, né? Bem, agora vamos olhar esse outro exemplo que é similar ao anterior, a diferença é que a gente tirou o módulo, né? Então vamos avaliar só o que estava dentro do módulo, é o quociente de dois polinômios, né? Então, ó, do exercício anterior, do exemplo anterior, a gente já tinha visto que esse limite é mais infinito. Então a diferença agora seria o sinal desse limite, né? Já que a gente tirou o módulo, que tornaria tudo positivo, a gente tem que verificar qual é o sinal dessa função, ou seja, como ela se comporta quando eu me aproximo pela direita desse número, né? Então, não é difícil a gente verificar que o numerador é sempre positivo quando eu tenho x maior do que 3. Presta atenção que agora a gente está avaliando um limite à direita dessa função, né? Então, estou me aproximando pela direita de 3, né? Então, o numerador é sempre positivo e o denominador também é sempre positivo quando eu me aproximo pela direita, né? Então, com isso, como o numerador é positivo e o denominador também positivo, o limite se mantém em mais infinito, né? Como no exemplo anterior, né? Agora vamos avaliar a mesma função, só que se aproximando pela esquerda, né? Ou seja, presta atenção que nesses dois exemplos a gente está vendo tanto os limites laterais, aproximando somente por um lado, quanto os limites infinitos, né? Então vamos se aproximando por 3 pela esquerda, vamos verificar quanto vale esse limite. Então a gente já tinha visto que esse limite do módulo era sempre mais infinito. Então vamos verificar agora o que acontece com o sinal da função quando eu me aproximo pela esquerda da função, né? Então, ó, quando eu me aproximo pela esquerda, a gente percebe o seguinte, né? Que a função é positiva sempre que x for maior do que o número menos 0,21, né? E o denominador agora é menor do que zero quando eu tenho x entre menos 2 e 3, né? Então, com isso, já que o numerador será positivo e o denominador é negativo em 3, a gente vai observar o seguinte, o limite agora passou a ser menos infinito, né? Bem, agora que a gente já sabe um pouquinho mais sobre limite, né? Os limites infinitos, isso vai me permitir fazer algumas definições novas para vocês, né?
Então a gente diz agora, essas definições eu vou falar aqui e depois vou mostrar no gráfico que vai ficar bem mais claro o que significa cada uma delas, né? Então a gente diz que uma linha vertical x igual a é uma assíntota vertical do gráfico da função f se pelo menos uma dessas condições, 1, 2, 3 e 4, né, são verdadeiras, né? Então as duas primeiras condições falam que os limites laterais da função são mais infinito e a 3 e 4 falam que os limites laterais da função são agora menos infinito. Então agora no gráfico, ó, a seta está indicando o que seria essa assíntota vertical. Então ó, a reta vertical x igual, nesse caso, a 1, né, é uma assíntota vertical, né? Então ó, a gente nota que a função nessa reta ela tende a mais infinito, como está ali na setinha. Então a gente diz que a função tende assintotamente a infinito quando o x tende a 1 pela direita, né? E de forma análoga, quando o x tende a 1 agora pela esquerda, a função tende assintotamente a menos infinito. Então a gente diz que essa reta vertical, né, pontilhada aí, é uma assíntota vertical, né? Agora a gente vai ver um outro tipo de limite. Nós vimos inicialmente os limites quando x tendia a um real, inicialmente isso resultava no número real. Depois a gente começou a ver o seguinte, quando x tendia a um número real e o resultado dava mais ou menos infinito. Agora a gente vai ver um outro caso, é quando x tende a mais ou menos infinito e o resultado pode ser um real ou mais ou menos infinito. Isso é que a gente está chamando aqui de limites no infinito. O x agora tende a infinito. Então, o limite de f de x quando x tende a mais infinito é um número L se para cada número real epsilon maior do que zero, né, existir um n maior do que zero, de tal forma que a gente tenha o seguinte, que a distância de f de x ao limite L é menor do que epsilon, sempre que x é maior do que n, né? Lembra que agora o limite, antes a gente restringia o x a uma região em torno desse ponto limite. Agora não. Eu estou querendo que ele seja maior do que esse número n, né? E de forma semelhante, a gente diz que o limite de f de x, quando x tende a menos infinito agora, é L, se para todo real epsilon maior do que zero, né, existir um número n também maior do que zero, né? Só que agora, quando a distância de f de x a L é menor do que epsilon, eu tenho que o x é menor do que menos n. Novamente, não estou limitado a uma regiãozinha em torno do limite. Agora eu quero que ele seja sempre menor do que menos n, né? Lembra que n é um número maior do que zero, né? Bem, agora a gente está vendo os limites no infinito e vamos recolocar nesse resultado agora todos aquelas propriedades de limites que nós já vimos na última aula. Só que lá os limites eram para números reais, agora não, são limites no infinito. Mas os resultados são os mesmos. Então, ó, no item 1 a gente está dizendo o seguinte, que o limite da soma de duas funções ou o limite da diferença de duas funções é simplesmente ou a soma dos limites das funções ou a diferença dos limites das funções respectivamente, né? No 2, um resultado também que a gente já tinha visto, que se a gente tem uma função multiplicada por uma constante, calcular o limite disso é a mesma coisa que calcular o limite da função e depois multiplicar pela constante, né? A terceira propriedade, que a gente também já tinha visto, que o limite do produto de duas funções nada mais é do que o produto dos limites das funções. A quarta fala do quociente de duas funções, né? Novamente, a gente está restringindo aqui o caso do denominador ser diferente de zero, então o limite do quociente nada mais é que o quociente dos limites, né? O mesmo resultado
que nós já tínhamos visto na última aula. A quinta propriedade fala de uma função elevada a uma determinada potência n inteira, né? Então, calcular o limite dessa função elevada a essa potência é simplesmente calcular o limite da função e depois o resultado vá à potência n, né? A sexta propriedade fala da radiciação, ou seja, quando a gente extrai a raiz enésima de uma função f de x. Então, calcular o limite da raiz enésima de uma função f de x vai ser simplesmente calcular o limite da função, que eu estou querendo tirar a raiz, e depois extrair a raiz enésima dessa função, né? Guardada agora uma certa restrição, é que se o limite for maior do que zero, n tem que ser um inteiro positivo, né? Ou se o limite for menor ou igual a zero, n tem que ser um número ímpar positivo, né? E finalmente a sétima propriedade, que a gente também já tinha visto, que calcular o limite do módulo de uma função, basta a gente calcular o limite da função e depois aplicar o módulo ao resultado, né? Então, continuando agora, a gente tem os resultados adicionais, são resultados particulares, mas que vale citar, né? É que mesmo nos limites infinitos, o limite de uma constante é a própria constante, né? Bem, agora a gente tem o limite de 1 sobre x elevado a n, nada mais é do que o limite de 1 dividido por x elevado a n, que a gente sabe que vai dar zero. A gente já viu isso até num exemplo aqui, né? Então, a terceira propriedade agora fala do limite de um termo genérico x elevado a n, né? Esse termo genérico x elevado a n eu já citei na primeira aula sobre... Eu falei das funções polinomiais. São funções particulares que têm grande utilidade nas aplicações práticas. Então, daí a importância desse limite, desse termo genérico x elevado a n, que é o termo genérico de um polinômio, né? Então, a gente sabe que o limite de x elevado a n, não é difícil verificar, quando x tende a mais infinito, vai ser exatamente mais infinito, quando n é um inteiro positivo qualquer, né? E quando tende a menos infinito agora, o limite desse termo vai ser mais infinito, se n for um número par, ou menos infinito, se n for um número ímpar, né? Bem, a quarta propriedade, né, está falando agora do limite de um polinômio completo, que teria todos os termos, né? Lembre-se das funções polinomiais, né? Então, a gente, quando calcula limites infinitos desse tipo de função, é irrelevante os termos de grau mais baixo. O limite desse tipo de função, você observa que é simplesmente o limite do termo de mais alto grau, né? Por isso que resultou ali em AN vezes o limite de x elevado a n, né? Então, isso vale tanto para o limite quando x tende a mais infinito e para o limite quando x tende a menos infinito. Ou seja, se despreza todos os termos, só se fica com o termo de mais alto grau, né? Bem, agora a gente vai fazer uma sequência de exemplos, né? E eu só quero destacar uma estratégia que a gente vai usar para lidar com esses exemplos, né? É muito comum quando a gente trata de funções racionais, lembra que eu já falei também aqui das funções racionais, né, na primeira aula, que as funções racionais são quocientes de dois polinômios, ou seja, a gente tem um polinômio no numerador e um polinômio no denominador. E uma estratégia muito comum para avaliar esse tipo de limite é dividir tanto o numerador quanto o denominador pelo termo de mais alto grau que existe em toda a função, ou seja, você vai procurar tanto o numerador quanto no denominador, qual é o termo de mais alto grau, e dividir o numerador e o denominador por esse termo de mais alto grau. Isso vai facilitar demais a avaliação dos limites, né? Então, o nosso primeiro exemplo, observe que a gente está calculando o limite de uma função racional, um quociente de dois polinômios, né? Então, no numerador nós temos 5x2, é um polinômio, muito pequenininho, mas é um polinômio. E no denominador nós temos outro polinômio, né? 2x ao quadrado menos 3, né? Então, seguindo essa estratégia que eu acabei de citar, vamos dividir o numerador e o denominador por x ao quadrado, né? Isso vai mudar um pouco a função, mas os limites
vão permanecer os mesmos, né? Então a função que originalmente era aquele quociente de dois polinômios, mudou um pouquinho, né? Passou a ser 5 dividido por uma diferença de duas funções, né? E vale que os limites são iguais, né? E a gente vai agora avaliar o limite da função que está mais à direita aí, né? Então, como é que a gente avalia esse limite? Usando todas aquelas propriedades que a gente já quis citar, né? Limite das constantes, né? Que valem as próprias constantes. O limite de 1 sobre uma função, que vale 0, que a gente já viu também aqui, né? Então, agora a gente está multiplicando essa função cujo limite vale 0 por uma constante. Então, é a constante multiplicada pelo limite, consequentemente vale 0 também, né? Agora vamos usar o quê? A diferença de duas funções. Então, vale agora 2. E, finalmente, a gente vai chegar ao valor final do limite, que é 5 meios, que é o limite da função que a gente estava querendo calcular, né? Então, a gente usou o artifício de dividir sempre a função para facilitar o cálculo do limite, né? Um outro exemplo, a gente vai usar a mesma ferramenta, né? Dividir pelo termo de mais alto grau, né? Então, agora, usando a mesma ferramenta, vamos dividir o numerador e o denominador por x, que é o termo de mais alto grau, tanto no numerador quanto no denominador, né? Quando vocês olham o denominador, vocês podem se confundir, porque ali tem um x ao cubo, né? Que pareceria ser o termo de mais alto grau. Entretanto, observe que esse x ao cubo está debaixo de um símbolo de raiz cúbica desse x ao cubo. Então, o termo de mais alto grau continua sendo o x. Então, dividindo o numerador e o denominador, a gente altera a função, mas, entretanto, o limite permanece o mesmo, né? Então, vamos calcular agora o limite mais à direita, né? Embora o objetivo seja calcular o limite da função está à esquerda, né? Então, novamente, várias etapas, vamos calculando aos poucos. A gente vai usar o quê? Limite das constantes, né? Valem respectivamente 5 e 7. Limite da mesma função que a gente tinha visto no exemplo anterior, que vale 0. Agora, multiplicando essa função por uma constante, continua valendo 0. Vamos calcular o limite da função que está sob o termo de raiz, né? Esse limite vale 7. Então, agora, nós podemos calcular o limite aplicando a radiciação a esse termo que a gente acabou de ver, né? O que vai resultar em raiz cúbica de 7, né? E, finalmente, agora o quociente de duas funções, chegando ao resultado final, que é 5 dividido por raiz cúbica de 7, que é o limite da função original do exemplo, né? Bem, antes vocês lembram que a gente já tinha feito a definição da chamada assíntota vertical, né? Lembra aquela reta vertical no gráfico, onde a função tendia hora a mais infinito e hora a menos infinito. Agora vamos definir uma reta também, outro tipo de assíntota, só que agora horizontal, né? Então a gente diz que uma reta horizontal y igual a b é uma assíntota horizontal do gráfico da função se alguma dessas duas condições for verdadeira. Ou seja, o limite quando x tende a mais infinito ou a menos infinito vale exatamente b. Lembra que a reta é y igual a b. Vamos ver isso no gráfico? É a mesma função, né? Só que agora a gente está olhando para as assíntotas horizontais, né? Então, inicialmente, o limite quando essa função tende a mais infinito é 3, criando essa reta horizontal aí, agora tracejada também, que passa pelo número 3, né? Então, a gente diz que a função agora tende assintotamente a 3, né? Quando x tende a mais infinito. Da mesma forma, a gente teria a função agora tendendo a 3 quando x tende a menos infinito. Novamente, a gente tem uma assíntota horizontal, né? E a função agora a gente diz que tende assintotamente
a 3 quando x tende a menos infinito. Então a gente viu dois tipos de reta particulares, a assíntota vertical e a horizontal. Agora a gente vai começar uma outra parte dessa aula que trata da continuidade de funções. A gente vai ver por que a gente exauriu os conceitos de limite, porque a continuidade é totalmente baseada no limite de funções, né? Inclusive agora, como a gente já viu muita coisa de limite, a definição de continuidade é extremamente simples, né? Então, para motivar, eu vou mostrar aqui alguns exemplos gráficos do comportamento de certas funções, para a gente depois começar a ver o que é a continuidade de funções, né? Então a seta está indicando aí no item A o primeiro exemplo, onde a gente tem uma função e a gente tem um ponto nessa função uma função regida por dois ramos diferentes, né? Em que nesse ponto a função sofre um salto, né? Mas observe que a função está definida em todo o nosso domínio ali. O ponto A pertence ao domínio da função, né? Um terceiro exemplo gráfico, ó, a função também está definida em todas as retas dos reais, mas num determinado ponto, né, que é o ponto A, esse limite não existe. A função tende a mais infinito, ou seja, ele não existe no sentido que não é um número real. O valor da função nesse ponto é esse ponto vermelhinho que está aí destacado nessa reta pontilhada aí, né? E o quarto exemplo é a função tem um comportamento único, exceto nesse ponto A, onde ela se destaca, o valor da função é diferente. Esse é um caso em que o limite existe, é um número real, mas já a função não coincide com o limite, né? Esses seriam os 4 exemplos diferentes que podem ocorrer na prática, né? Então agora vamos ver formalmente a continuidade da função em um ponto, né? Então a gente diz que a função é contínua num ponto A, né? Lembra que A é um ponto de acumulação, né? Se e somente se as seguintes condições são verdadeiras, né? Bem, quais são essas condições? Esse ponto A pertence ao domínio da função. O limite, quando x tende a esse ponto A, existe, ou seja, é um número real. E, além disso, esse limite coincide com o valor da função. Se essas 3 condições são verdadeiras, a gente diz que a função é contínua, né? Intuitivamente, seria o seguinte: no gráfico não existe nenhum salto, não existe nenhum buraco da função, né? Se, por um acaso, uma dessas 3 condições não for verdadeira, a gente diz que a função é descontínua nesse ponto A. Com isso, a gente definiu a continuidade da função num único ponto, né? Então, nós vimos a continuidade num ponto, vamos verificar agora a continuidade num intervalo. Então, a gente diz que uma função é contínua no intervalo aberto AB se ela é contínua em todos os pontos desse intervalo, né? Observe que essa definição de continuidade no intervalo vale mesmo que a gente tenha intervalos infinitos, como por exemplo, desde A até mais infinito, ou de menos infinito até B, ou mesmo em toda a reta dos reais, né? E quando particularmente a função é contínua desde menos infinito até mais infinito, a gente diz que ela é contínua em toda parte, né? Ou seja, ela é contínua em toda a reta dos reais. E a gente diz que uma função é contínua no intervalo fechado agora, AB, se ela é de fato contínua no aberto AB e os limites laterais em A e em B existem e são iguais aos valores da função, né?
como mostra o item 2 em Romanos, né? Então vamos dar uma olhadinha agora num exemplo para verificar se essa função aí, que foi uma função que a gente já estudou os limites dela, no ponto 3. Então vamos verificar se essa função é contínua no ponto 3, né? Então, o primeiro ponto é o seguinte: esse 3 está no domínio da função? Sim, porque o domínio natural da função é toda a reta dos reais, exceto o ponto 1 e o ponto menos 1, que anulam aquele denominador ali, né? Então a primeira propriedade foi satisfeita, né? Bem, a segunda propriedade, qual é? A função. Quanto vale a função nesse ponto, né? Então a gente verifica o seguinte, é só substituir. A função nesse ponto vale 3 meios, né? E como a gente já viu no exemplo 2,7, o limite da função no ponto 3 é 3 meios, né? Ou seja, o limite da função vale 3 meios, a função nesse ponto vale 3 meios, e 3 pertence ao domínio da função. Então as 3 propriedades foram satisfeitas, logo a função é contínua no ponto 3, né? Um outro exemplo que também a gente já estudou, no 2.12, a gente estudou os limites dessa função. Vamos verificar se essa função é contínua, agora também no ponto 3. A vale 3 nessa função, né? Vamos verificar o item 1, em Romanos, né? O domínio natural dessa função é toda a reta dos reais, não existe nenhuma restrição a ela, então o domínio é de menos infinito a mais infinito. Então é verdade, 3 pertence ao domínio da função. Quanto vale a função nesse ponto? Vamos substituir o ponto 3, né? Então vamos usar a expressão analítica de baixo para x maior ou igual a 3. O resultado é o seguinte, nesse ponto, no ponto 3, a função vale 7. Então só resta agora verificar se o limite, quando x tende a 3, também vale 7, que é o valor da função. Isso a gente já fez num exemplo anterior, e é verdade, vale 7 realmente, né? Com as 3 propriedades satisfeitas, chega à conclusão de que a função é contínua no ponto 3, né? Bem, um outro exemplo, né? Vamos verificar o seguinte, foi o mesmo exemplo lá, 2.2. Vamos verificar se a função é contínua agora no ponto 2, né? Então, a primeira coisa, vamos verificar o domínio, né? Bem, 2 pertence ao domínio da função, porque a função está definida em toda a reta dos reais. Além do mais, a função tem um valor no ponto 2, que é 1, né? Que é, no gráfico ali, está destacado por uma bolinha cheia na cor vermelha, né? Só resta, finalmente, calcular o limite quando a função tende a 2, né? Isso a gente já fez e a gente encontrou que esse limite vale 0. Então, observe o seguinte, a terceira propriedade, que era o limite coincidir com a função, não foi satisfeita. Logo, uma daquelas 3 propriedades não foi satisfeita, a função é descontínua no ponto 2, né? Até olhando o gráfico a gente percebe isso, né? Que nesse ponto 2, embora esteja definida a função não é contínua. Ela sofre uma descontinuidade, notado ali pela bolinha vazia. Bem, agora eu vou falar um pouquinho das propriedades das funções contínuas, né? Assim como a gente viu algumas propriedades dos limites, como o limite da soma, o limite da diferença, o limite do produto, do quociente, a gente vai fazer agora alguma coisa parecida em se tratando de funções contínuas, né? Então agora a gente vai pegar 2 funções contínuas, f e g, né? E os domínios dela devem ter uma interseção não vazia. Isso é até intuitivo, porque se eles tiverem interseções vazias, eu nem posso aplicar as duas numa mesma região, né? Então, se essas 2 funções são contínuas num determinado ponto pertencente a essa interseção dos domínios, né? Então, são também contínuas a soma das funções, f mais g, a diferença das funções, f menos g, e o produto das funções, f vezes g, né? E se particularmente
nesse nosso caso aqui, g de A for diferente de zero, o quociente de f e g estando no denominador, também será contínuo, né? Bem, agora esse teorema aí, esse resultado fala sobre a composição de funções. Lembra da composição de funções que nós vimos na primeira aula do curso, né? Então agora é o seguinte, novamente nós temos duas funções, f e g, né? E a gente tem definidos os domínios exatamente como a gente definiu lá na primeira aula, né? Então olha só, se tanto a f quanto a g são contínuas num ponto A, então a composição da função também será contínua nesse ponto A, né? Bem, agora esse resultado fala particularmente das funções polinomiais e das funções racionais, né? Eu volto aqui a destacar as funções polinomiais, né? Porque, como eu já disse, são funções muito úteis na prática, né? Então, mais para frente a gente vai voltar a falar das funções polinomiais novamente, né? Mas aqui o resultado diz o seguinte, né? A função polinomial sempre será contínua num ponto A, ou seja, ela é contínua em todo o domínio dela, né? Da mesma forma, a função racional também, embora a função racional seja um pouquinho menos usada, ela também tem boas características quanto à continuidade, né? E mais para frente a gente vai ver que ela tem outras características melhores ainda, né? Bem, agora eu vou falar desse teorema chamado aí Teorema do Valor Intermediário. Embora ele esteja escrito de uma forma um pouquinho formal, ele é extremamente intuitivo, como a gente vai ver aqui no gráfico, né? Então, só colocar esse teorema, né? Na verdade, a gente vai pegar um intervalo fechado AB no domínio, né, da função, né, que está ali em vermelhinho no eixo X. E eu vou fazer uma suposição, que f de A seja menor do que f de B ou que f de A seja maior do que f de B. A intenção aqui é que f de A não seja igual a f de B, tá? No gráfico aqui, a gente notando lá no eixo do Y que f de A é menor do que f de B. Então, se a gente olhar esse intervalo que está em amarelo no eixo do Y, né? Eu estou olhando um intervalo aberto, f de A, f de B, né? Se eu pegar um ponto Y nesse intervalo, como a seta indica aí, né? Então existirá pelo menos um ponto no domínio da função, esse ponto x, que está no intervalo aberto AB e que nesse ponto a função valha y, tá? Ou seja, é extremamente intuitivo, já que eu estou falando de funções contínuas, né? Que se eu pegar um ponto no eixo x lá no domínio da minha função, isso resulte em algum valor na minha imagem, no eixo y, e que o intervalo que eu estou estudando em x tenha um intervalo correspondente na imagem y, né? Bem, com isso a gente termina a aula de hoje, né? Hoje a aula foi um pouco maior, mas o que nós fizemos? Nós estudamos alguns casos particulares de limites. Toda essa intenção inicial foi para definir a continuidade de funções, então nós vimos os limites laterais, lembra quais são? Quando a gente se aproxima de um ponto, vendo por um lado somente, ou pelo lado esquerdo, ou pelo lado direito, né? Vimos os limites infinitos, quando a função tende a mais infinito ou a menos infinito. E vimos também limites no infinito, né? Quando a gente quer avaliar o limite de uma função em mais infinito ou menos infinito. Com todas essas definições, a gente pode definir o que é uma função contínua. A gente vai ver mais para frente, a gente vai começar a ver derivadas e integrais, que isso é muito importante na hora que a gente definir esses novos conceitos que virão por aí. Então, por hoje é só, gente.